Se tudo der errado, vira o CLT. É com esta frase que eu começo o programa Ponto de Vista de hoje, que vai falar sobre uma aversão, uma repulsa de parte dos jovens ao CLT, a sigla da Consolidação das Leis do Trabalho. Para muitos, ter um emprego com carteira assinada virou sinônimo de perrengue. Imagina acordar 5 horas da manhã, pegar ônibus lotado, ouvir bronca do chefe, voltar para casa só no fim da tarde para muitas vezes ganhar só um salário mínimo? Pensando por este lado. Bom, para nos passar um panorama sobre a história do emprego no Brasil, o que está por trás deste pensamento, a explosão da pejotização, eu converso agora com o professor José Dari Krain, ele que atua no Departamento de Política e História Econômica da Unicamp, é doutor em Economia Social e do Trabalho. Então, José, primeiramente, muito obrigado, por ter aceito o convite para participar aqui do Ponto de Vista. E aquela história da pessoa trabalhar 30 anos no mesmo lugar, buscar estabilidade, acabou ou está com os dias contados? Seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Eu agradeço o convite, de poder participar do programa Ponto de Vista. Aqui eu acho que tem várias questões que a gente tem que relembrar do ponto de vista da história. Nossa, já que você começou dizendo que a gente tem que olhar do ponto de vista histórico. Porque acho que o debate, de fato, hoje, as pesquisas de opinião, nós mesmos acabamos de realizar um survey aqui na cidade de Campinas, uma pesquisa na cidade de Campinas com 1.412 entrevistados, que mostrou, a pesquisa mostrou resultados parecidos com aquilo que tem sido divulgado na imprensa, com algumas particularidades que eu vou destacar aqui no decorrer da nossa conversa. Mas o primeiro ponto de vista para a gente começar a colocar aqui duas questões históricas. Uma primeira, nos anos 30, 40, que começa o processo de aceleramento para valer na sociedade brasileira, quando o Brasil introduz um processo de industrialização do país, e se começa, junto com o processo da industrialização, a criar um conjunto de direitos vinculado a quem tinha carteira de trabalho assinado. Certo. Então, carteira de trabalho era sinônimo de cidadão, de cidadania, nesse primeiro período histórico. E, nesse primeiro momento, ter carteira assinado para muita gente significava um diferencial muito grande em relação a quem não tinha carteira de trabalho assinado. Tá? Um diferencial muito grande. Eu até me lembro, meu pai tinha uma carteirinha do NPS. Não sei se, claro, os mais jovens não vão lembrar da carteirinha do NPS. Ou seja, para você ter acesso ao sistema de saúde, você precisava ter carteira assinada. Para você poder ter aposentadoria, precisava ter carteira assinada. Para você poder ter direitos trabalhistas, precisava ter carteira assinada. Então, tem um autor, um sociólogo, Adalberto Cardoso, que chama a atenção que talvez uma das utopias da classe trabalhadora no seu primeiro momento era ter acesso ao conjunto de direitos trabalhistas. Tá? Isso por um lado. Então, ou seja, nós fomos capazes, do ponto de vista histórico, até de instituir um conjunto de direitos vinculado ao assalariamento, que valorizou esse tipo de trabalho. Nos últimos anos, esse processo se alterou. Se não ter um trabalho assalariado, não significa muitas vezes ter uma condição de vida de trabalho melhor do que você não ter um trabalho assalariado. Mas também nós temos que lembrar, do ponto de vista histórico, que já tem pesquisas nos anos 60, com a juventude operária das fábricas, então em crescimento, mostrando que também havia uma repulsa daqueles jovens pelo aquele tipo de trabalho que era oferecido dentro das empresas, pelas condições de trabalho que estavam sendo oferecidas naquele momento. Já na década de 60. Já na década de 60. Tem estudos da USP, do Juarez Brandão Lopes, exatamente mostrando essa insatisfação. Mas a partir, isso aqui é algo muito diferenciado nosso em relação aos países centrais, porque nos países centrais o assalariamento proporcionou um conjunto de direitos e benefícios que, de certa forma, valorizou muito esse tipo de trabalho. Nós não conseguimos ter o mesmo processo histórico, por quê? Porque os nossos tipos de trabalho que foram oferecidos do ponto de vista histórico, mesmo no processo de industrialização, mesmo o crescimento do assalariamento, foram trabalhos com baixos salários, com alta rotatividade, grande flexibilidade, no ponto de vista das pessoas trocar o tipo de trabalho
existente, alto índice de informalidade e grande desigualdade social. Então, nós nunca fomos, enquanto país, capazes de estruturar um mercado de trabalho. Tá? Acho que essas duas coisas históricas são muito importantes. Agora, olhando a questão mais do período recente, eu acho que a questão, para mim, principal colocada é que tipo de ocupação que estão sendo ofertadas nesse momento histórico, com as transformações que foram acontecendo nos processos produtivos, nas formas de organização das atividades de serviços, com a introdução das novas tecnologias. E se a gente observar desse ponto de vista, nós vamos perceber que as principais ocupações que estão sendo criadas no setor de serviços, elas têm duas características que de fato jogam contra as pessoas quererem se empregar, que é o rendimento é baixo, em geral, na atividades de serviço, e segundo, a perspectiva de profissionalização é muito estreita. A pessoa entra, por exemplo, como um caixa de supermercado, que é uma ocupação bastante expressiva, qual é a perspectiva de ascensão profissional quanto caixa de supermercado? Ela praticamente não existe. No máximo, uma pessoa vai ser chefe de caixas de supermercado, vai assumir alguma função de gerência. Mas, ou seja, você tem um estreitamento nas oportunidades de trabalho mais qualificado. Mas isso não é uma questão só de agora. Isso também existia no passado. Então, por exemplo, quando você teve a segunda revolução industrial, do ponto de vista histórico, você substituiu trabalhadores mais qualificados por trabalhadores que eram menos qualificados, especializados, muitas vezes até apertando o parafuso numa linha de montagem. Então você desqualificou o trabalho, porque antes o saber de exercer a atividade profissional era muito do trabalhador. Mas, nesse momento, você compensou esse trabalho menos qualificado, reconhecendo para esse trabalhador um conjunto de direitos e proteções sociais vinculados ao salariamento, aquilo que alguns autores chamam da constituição da sociedade salarial. Tá? Então, ou seja, você compensou trabalhos menos qualificados com um conjunto de direitos e proteções sociais vinculados ao salariamento. Agora, nos últimos anos, você tem um processo de criar, grande parte das ocupações criadas de baixo rendimento, de ausência de perspectiva profissionais, de atividade de serviço. Tá? É verdade que também você tem ocupações de qualidade, tanto que nós chamamos de um processo de polarização crescente no mercado de trabalho, então criando ocupações que exigem alta qualificação e especialização e eliminando as ocupações mais intermediárias, né? Essas ocupações que foram sendo destruídas nos últimos anos e criando muito mais ocupações de baixo, que exigem baixa escolaridade para ser exercida, ao mesmo tempo que as pessoas elevaram sua escolaridade. Né? Então, para exercer a atividade, não precisa tanta escolaridade, mas as pessoas estudaram mais. Sim. Então, se criou um movimento, inclusive, contraditório um pouco nisso, né? Elevação de escolaridade com criação de ocupações. E o que você tem, só para concluir o raciocínio, senão eu vou falar demais, não, também aqui no primeiro bloco. Aqui você pode me interromper, fique à vontade. Então, o que você tem crescentemente, as pessoas percebendo que esse tipo de ocupação que está sendo gerada, ela não é uma ocupação que, especialmente para os jovens, que realize. Não é atrativo. Não é atrativo, exatamente. Não é atrativo em função das questões colocadas. Sim. Daí, qual é um pouco a estratégia das pessoas? É buscar encontrar uma ocupação que ele consiga obter a renda que ele precisa para sobreviver ou para pagar suas contas, né, ou para manter o seu certo padrão de consumo, buscar uma renda, mas que ao mesmo tempo não seja algo tão opressivo, ou como você apresentou na introdução do tema, que não seja tão despótico no sentido de ter um empregador ou um chefe que vai encher o saco da pessoa ali para exercer a atividade, cobrar. Né? Então ela vai, dentro dessas opções colocadas, ela vai buscar qual é que ela consegue ter um resultado um pouco melhor. É uma estratégia dentro dessas condições objetivamente colocadas pelo mercado de trabalho nos dias atuais.
Esta contextualização, acho que ela é muito importante, né, para não ficar só no, é um desejo do jovem, é algo dessa geração. E indo nessa linha, professor, na minha abertura eu citei então este exemplo, né, de milhões de brasileiros que vivem nessa situação, que acordam cedo, que pegam um ônibus lotado, que tem insatisfação no trabalho, às vezes o ambiente muito ruim, aí volta para casa, está cansado e ganha pouco. Na sua visão, e muitas vezes quem está nos acompanhando vive sobre isso, né? Olha, eu pego o ônibus, eu tenho uma insatisfação no meu trabalho. O senhor enxerga como isso? Olha, é da vida, faz parte, tem que acostumar, é a maturidade, a vida tem essas peculiaridades e esses perrengues, ou de fato este modelo de CLT que você citou, que muitas vezes acaba com um salário ali no teto, não tem onde crescer, como você deu o exemplo dentro de um supermercado. Tem uma geração querendo dar um basta nisso, ou o senhor entende que vai se adaptar e é algo normal que está acontecendo? Não, claro que sempre as coisas não aparecem de forma tão cristalinas quem estuda os temas, né? E tem suas contradições. Uhum. Tá? Mas, em primeiro lugar, eu acho que é importante afirmar o seguinte: as ocupações que são criadas na sociedade, elas são condicionadas pela dinâmica econômica, pela tecnologia, mas também são resultado de relações sociais, ou seja, de como a sociedade quer viver, como a sociedade quer se organizar, quer viver. Isso, obviamente, tem a ver com mudanças culturais, tem a ver com mudança de valores, tem a ver com relações até políticas, né, por exemplo. Vou citar dois exemplos muito contraditórios até. Um primeiro exemplo, quando surgiu a segunda Revolução Industrial, todo mundo falava, acabou o emprego, agora com a tecnologia vai eliminar os empregos. E, de fato, ela alavancou ganhos de produtividade muito importantes no setor produtivo, ou seja, produzindo mais coisas, utilizando menos tempo de trabalho e menos gente. Uma máquina produz um carro em uma hora e um humano seria em um dia. Então. Até muito mais, uma semana, né? Antes do século XIX, uma semana, 15 dias, né? E vários seres humanos para fazer isso. Então, você aumentou a produtividade fortemente. Tá? E aí, como é que quando você falava isso, como é que você resolveu naquele momento, em alguns países, a questão do emprego? Houve um certo deslocamento das pessoas que trabalhavam na agricultura, que trabalhavam na indústria, para atividades de serviços. E essas atividades de serviços são múltiplas, mas uma parte importante, que muitos países que tiveram um mercado de trabalho mais organizado, mais estruturado, foi por meio do emprego público. Foi por meio de uma certa decisão, dizendo, nós precisamos criar um sistema educacional para atender todas as pessoas. É um direito das pessoas ter educação. Um sistema de saúde, tanto que o sistema de saúde, o sistema de educação, empregaram muita gente. Vamos criar uma infraestrutura urbana, melhorar a cidade, criar as vias públicas, os serviços de lazer, tudo isso foi capaz de empregar muita gente. Mas isso não é uma determinação meramente da dinâmica econômica. É verdade que a dinâmica econômica é um pressuposto. Se você não tem recursos para fazer um sistema de educação, de saúde, você não vai conseguir fazer, né? É um pressuposto. Mas é uma decisão também que está no âmbito da sociedade, no âmbito da política. Nós estamos aqui numa casa política, né, da Câmara Municipal, está no âmbito da política definir. Então, uma parte importante das ocupações, eu quero voltar a esse tema no final, um pouco da nossa conversa, ela tem a ver com as decisões que a gente toma do ponto de vista da sociedade. Um outro exemplo, um outro exemplo claro, até eu sou um pouquinho mais velho, nos anos 80, né, quando tinha cachorro em casa, o tratamento para um pet era uma coisa assim, não tão sofisticada como é hoje. Hoje se criou uma indústria. Sem dúvida. Uma indústria em torno do cuidado dos pets, né, porque se mudou a visão de mundo em relação aos pets. Isso foi capaz de criar uma infinidade muito grande de empregos. Não, são lojas, são empresas de ração, de produtos, né, para pet. Nós mudamos a nossa relação com os animais e a indústria e o mercado acompanhou isso e viu um grande negócio. Virou um negócio.
Mas isso pode ser feito pelo mercado, como pode ser feito pelo ente público. Tá? Isso que estou dizendo. Saúde e educação, quem alavancou foi o Estado, primeiro, né? Em maioria dos países. Mesmo os Estados Unidos, que é o país mais liberal. Então, isso que estou dizendo, que o emprego ele é também resultado de relações sociais. Tá? Então, seja, para responder mais diretamente a tua questão, não existe essa coisa, é assim. Tudo depende um pouco de como a sociedade se organiza. Nada é muito definitivo do ponto de vista histórico. Tudo é possível de ser alterado. Por isso que eu fiz essa primeira reflexão inicial. Então não é um processo simplesmente de acomodação a essa situação. É claro que a pessoa individualmente, o jovem, qualquer um de nós, ele vai olhar dentro das condições objetivas colocadas quais opções que eu tenho e como é que eu me ajusto a elas. Até porque todos nós precisamos sobreviver, né? Precisamos pagar nossas contas. Aí, né? Mas o que eu acho que, se isso é uma característica muito histórica, aqui tem mudanças no período recente que não estão tão relacionadas com a CLT, na minha opinião, mas estão mais relacionadas com o tipo de ocupação que você cria e com uma visão de mundo que se torna mais hegemônica. O que estou, para exemplificar, para poder concretizar essas duas ideias que eu estou querendo colocar? O tipo de ocupação eu já falei anteriormente. Você cria predominantemente ocupações, mesmo que as pessoas aspiram outras coisas, mas você cria ocupações na área de serviço e que não tem grandes perspectivas de ascensão profissional. Tá? E dentro dessas opções colocadas, muitas vezes, a estratégia que as pesquisas nos mostram, querer ser empreendedor, pode ser uma forma de fugir desse tipo de emprego mal remunerado, sem perspectiva, com pouco valorizado dentro da sociedade, com pressão para exercer o trabalho. Tá? Então, acho que esse é um lado. Um outro lado que acho que tem a ver, tem uma mudança também cultural, acho, de visão de mundo que está em caminho, ou que está se consolidando. E ela se aparece, pelo menos eu vou destacar aqui 3 dimensões delas, para mostrar aqui a diferença. A primeira, que eu acho que é uma questão cultural, de mudança, é a percepção que as pessoas têm, e isso se valorizou fortemente no período, da individualização. E isso tem efeitos não só para o mundo do trabalho, mas tem efeito para a sociedade toda. As pessoas estão mais individualistas, elas querem olhar mais a perspectiva delas. A se colocar numa posição em relação ao outro é muito menos, pode se colocar em solidariedade, é verdade, quando tem acidente, quando tem outros fatos, mas ela pensa muito mais nela do que no coletivo. E todas as saídas, apostas estão muito mais individualizadas na estratégia. Então, acho que essa é uma mudança que tem, que vai afetar essa percepção do que é a ocupação melhor. Em segundo lugar, também as pessoas estão expostas, diferentemente do passado, com propaganda da televisão, indicava algumas possibilidades do que a vida podia proporcionar para elas. Eu até lembro de uma frase de um professor muito antigo, nos anos 80, falou: vocês não têm noção o que é a vida de uma pessoa rica. Hoje, as possibilidades de consumo colocadas pelas redes sociais, daquilo que pode ser almejado, é muito diferente do passado, nesse sentido. O aproximou, as redes sociais aproximaram. Então, essa coisa, o que é a ocupação hoje que mais os jovens pretendem alcançar? É influencer. Influência é uma das ocupações mais que os jovens querem ter. Por que é o influencer? Porque nas redes sociais a influência aparece como uma pessoa que está em evidência na mídia, aparece muitas vezes ostentando um padrão de consumo, como a BMW, não sei o quê, aparece isso e parece que tem uma vida muito tranquila. Então esse é o desejo. Assim, e é um indivíduo que é aquele primeiro exemplo que você deu, é uma pessoa que está ali, não é uma função, não é um cargo, né? Exatamente. Aí até tem um aluno meu que está pesquisando isso, influencer, e aí o dado que ele mostra, aqui um parênteses um pouco, né, depois de falar a terceira razão, o dado que ele mostra é que nós temos no Brasil o país que mais tem influência no mundo. Tem 2 milhões de influencers. 2 milhões. Só que 1% se dá bem, mas são 20 mil.
Então, do ponto de vista nas redes sociais, são 20 mil pessoas, não é pouca gente. É 1% que se dá bem. 60, mais 2/3 não conseguem se afirmar nisso, que é um funil muito grande, como era antigamente ser jogador de futebol, né? Muitas crianças tinham essa pretensão para mudar a sua condição de vida, mas os que conseguiam ter sucesso é muito pouca gente, é menos de 1%. Os influencers um pouco estão na mesma perspectiva, para mostrar um pouco isso. Mas isso reforça um pouco esse exemplo, né, de viabilizar para as pessoas o que é possível. E a terceira questão, que eu acho que é uma questão também que está se alterando profundamente, essa ideia de que as pessoas elas precisam trabalhar duro para depois usufruir a vida. Hoje eu acho que tem um sentimento que é prevalecentemente, que é o contrário disso. As pessoas querem viver mais o momento e não pensar tanto na perspectiva futura. Querer viver a vida em todas as suas dimensões no momento. Por exemplo, por isso que pegou tão fortemente na sociedade brasileira essa campanha do fim da jornada 6x1. Né? E todo mundo sente que não dá para trabalhar 6 dias por semana, que isso desorganiza a vida do ponto de vista pessoal, não tem espaço para nada. E esse tipo de reflexão está colocado, inclusive, nas pessoas que têm jovens que têm muita qualificação. Eu conheço jovens que trabalhavam para uma grande empresa multinacional, ganhando mais de 20 mil por mês, porque mudou o regime de trabalho, simplesmente diz, vou pedir a conta e confendo. Quero ter vida de novo. Quero ter vida, exatamente, quero ter vida. Não quero ficar só em função do trabalho. Eu acho que essa mudança tem isso. Tá? Então, tem uma mudança cultural. Mas, para completar ainda a resposta, eu vou fazer referência a essa pesquisa que nós fizemos aí. Uma das coisas mais surpreendentes um pouco da pesquisa nossa é o seguinte, existe uma percepção das pessoas entrevistadas, com mais força, inclusive, entre os jovens, a ideia de não querer esse tipo de trabalho que está sendo oferecido, mas quer direitos. Defende a existência de direitos. Então, querem ser o CLT prêmio, querem ter um plano de saúde, querem ter férias, querem ter férias, todos esses direitos, eles querem ter. Então, querem ter os direitos. Assim como valorizam fortemente a proteção social, as políticas sociais. Por exemplo, na pesquisa sobre saúde, só 5% dos entrevistados, dos 1.412, defenderam a privatização da saúde no Brasil. Entre as mulheres, só 1,5%. Mas quase a totalidade defendeu o SUS, como um mecanismo importante na pesquisa nossa, a defesa do SUS. Então, defende o serviço, defende a educação, defende a saúde. Então, acho que a gente tem, desse ponto de vista, por isso que estou dizendo que não é uma coisa contra a CLT em si, é contra o tipo de trabalho que a CLT hoje prevalece nesse mercado de trabalho nosso. Se você comparar um CLT com um motorista aplicativo de passageiros, por exemplo, o motorista aplicativo na pesquisa do IBGE não ganha mais do que um salariado de CLT motorista também de passageiro. Não ganha mais, ganha menos, um pouco menos. A única coisa que pode ele ganhar mais, porque ele pode trabalhar mais horas, estão trabalhando 14 horas, 12 horas por dia. Entre aspas, ele tem a liberdade do tempo, né? Do tempo. Bem, entre aspas, porque ele precisa trabalhar bastante para poder chegar num salário, mas ele pode fazer o horário dele. Para manter o padrão de consumo dele. Isso. Então ele precisa ser isso. Então não é que a condição dele é melhor. Até acho, na minha opinião, isso não é sustentável, porque trabalhar 12 horas por dia, 13 horas por dia, sendo motorista, por exemplo, de passageiro, de aplicativo, motorista passageiro, na empresa de aplicativo, ele está comprometendo a saúde dele a médio prazo. Está comprometendo a saúde dele. Então, claro que é um trabalho mais recente, começou aqui em Campinas há 10 anos só, então é muito recente esse tipo de atividade profissional e tem uma rotatividade muito grande entre as pessoas que estão nesse tipo de atividade. Mas isso tem efeitos sobre a saúde das pessoas a médio e longo prazo.
ninguém aguenta trabalhar 12, 14 horas por dia muitos anos. Ainda mais na mesma posição, porque ali no carro você fica na mesma posição, não tem acesso a banheiro, bem difícil. É bem difícil, isso. Então, por isso que a gente tem que olhar essa questão, que não é o problema da CLT em si. A CLT traduz um pouco o tipo de ocupação, acho, no consenso geral da sociedade, um tipo de ocupação que está sendo oferecido, nas condições que essa ocupação está sendo oferecida, e ela, de fato, nesse momento, não é tão atrativa para grande parte das pessoas. Então, o problema, por isso que eu falei na questão de fundo, o problema tem que voltar, que tipo de ocupação que está sendo oferecida e que saídas estão sendo dadas para pessoas enfrentar a situação que está sendo colocada. Mas esta ocupação piorou, professor? Porque na sua resposta anterior você falou, olha, na década de 60 já tinha uma pesquisa que os jovens já estavam insatisfeitos com este mercado de trabalho. Então, de fato, o que está acontecendo hoje não é nenhuma novidade, o jovem querendo uma condição melhor de trabalho. A diferença hoje é, na sua resposta, é um jovem que está mais individualizado, pensando mais nele, né? Você falou, talvez uma questão cultural, com acesso às redes sociais, ele conseguiu ampliar o olhar dele, talvez no passado fosse um olhar mais ali, né? Com a influência que ele tinha dos pais, aquele modelo de, olha, fica nesse emprego, tá ruim, mas você vai ter seu carro próprio, você vai ter sua casa própria. Antes se casava cedo, se fazia tudo mais cedo, né? Com 30 anos era muito comum a gente ver as pessoas com 3, 4, 5 filhos por aí. Era um modelo da época. Essa quebra, ela houve porque este jovem ele conseguiu olhar dessa maneira. A parte econômica influencia também. Esse jovem ele consegue ser sustentado pelo pai, ele não está trabalhando às vezes, ele não tem uma grande renda, mas ele está conseguindo ali se manter. O que acontece para a gente ter o mercado de trabalho? Ele está pior e por isso ele deu um basta? O que aconteceu na diferença deste jovem da década de 60, que já reclamava, mas que pelo jeito ele ficava neste mercado de trabalho, e esse que está deixando a CLT? A diferença é que mesmo que o trabalhador jovem, insatisfeito com o regime fabril, aí nós temos também que ver estudos. Você tem um processo de industrialização muito forte do Brasil, e nos anos 70, a remuneração do trabalho na indústria metalúrgica, por exemplo, do ABC Paulista, que era a vanguarda da indústria brasileira, era muito baixa. Então, era comum um metalúrgico, naquele momento, morar na favela. Assim, mesmo o ABC, tem estudos que mostram isso. É muito baixa. Depois, progressivamente, pelas lutas sindicais, você vai aumentando a remuneração e vai diferenciando o setor em relação, inclusive, a outros setores econômicos, né, do ponto de vista da remuneração. E também da qualificação. Mas ele tinha, na indústria, isso se colocava, uma certa perspectiva de ascensão, de qualificação, de mudar para um posto de trabalho melhor do que ele era oferecido na entrada dele dentro da fábrica. Essa perspectiva estava claramente colocada, diferentemente do passado. Mas ele claramente tinha uma visão crítica em relação ao trabalho, e esse sentido nada mudou. O que eu acho que, para responder, o que muda do ponto de vista recente, de fato, acho que tem um aspecto que você levantou na sua questão, que eu acho que vale a pena a gente refletir. O jovem, hoje, a família, ela está menos, a família já, num ambiente quando a economia caminha um pouquinho melhor, ela tem mais, pelo conjunto de seus membros, a possibilidade de oferir, de ter uma renda um pouco melhor, que dá um pouco mais possibilidade de opção que não existia no passado. Okay. No passado. Possibilidade de opção. Como disse um senhor uma vez que entrevistei, ele falou assim, quando o pai dele tinha falecido, e ele era o irmão mais velho, tinha 14, 15 anos, ele diz, quando eu consegui emprego, eu nem dormia à noite, né, de tanta ansiedade de conseguir trabalhar no dia seguinte, porque eu sabia que aquele emprego meu era fundamental para ajudar a manter minha família, que estava numa condição bastante complicada. Eu vejo agora meus netos, é um trabalhador, né? Vejo agora meus netos dizendo, eles têm essa possibilidade de optar, muitas vezes, dizendo, esse tipo de coisa eu não quero fazer. Então, nesse sentido, dá um pouco mais nesse sentido de opção. Uhum. Então, os tipos de empregos pioraram,
Mas a renda, a composição da renda familiar, o padrão de consumo, acho que até teve uma alteração um pouco mais positiva, aquilo que a possibilidade de ter acesso em algumas coisas. Então, ou seja, por um lado tem isso, mas por outro lado, eu acho que tem uma questão, que para mim é mais de fundo um pouco, que a gente está vivendo um certo momento de uma certa crise de referência, de valores, inclusive. Isso se expressa na política. Nós nunca vivemos um questionamento tão grande à política, às organizações sociais, aqui e lá fora. Isso se reflete na crise ecológica, que dá uma insegurança muito grande de perspectiva de vida. Isso se reflete na própria perspectivas econômicas colocadas também, na teoria econômica. Isso se reflete na geopolítica, os organismos, aquilo que organizava um pouco o mundo. Tudo isso está meio sendo questionado. Então você tem eu acho que você tem um momento, uma certa crise, que é uma conjunção de crises que ela aparece em várias dimensões, que dá um ambiente de maior insegurança, que ajuda a explicar um pouco essa questão do individualismo. E por isso se reforça a ideia de não viver muito o futuro, de viver mais o agora. E nesse sentido, a juventude, ela ao mesmo tempo, assume certos valores, certas perspectivas, mas ao mesmo tempo ela também é uma fonte de questionamento indireta, de resistência a esse tipo de crise que nós estamos vivenciando. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo um momento um pouco ímpar da nossa sociedade. Aqui lá fora, quais são, só uma pergunta eu vou deixar, quais são as nossas grandes referências para viver bem na vida? Quais são as referências? Elas são muito mais individualizadas. Mas a gente não sabe que uma sociedade não é uma soma de indivíduos. A sociedade, ela precisa ter um conjunto de valores, instituições, que garante o seu funcionamento, para além daquilo que são os interesses individuais de cada um. E nesse sentido que eu acho que a gente está vivendo, toda essa coisa do trabalho, tudo isso que nós estamos falando, tem a ver com esse ambiente um pouco mais profundo de crise que nós estamos vivendo. Que nesse sentido, eu acho, muitas coisas daquilo que era o passado ainda continuam existindo, outras coisas novas estão aparecendo, mas eu vejo um cenário futuro de mudanças ainda maior que a gente vai viver. Pode ser que seja mudança mais positiva, pode ser mais negativa, dependendo do ponto de vista de cada um, dos seus valores. Mas estamos numa sociedade em movimento. Nesse sentido, do ponto de vista do trabalho, a tese que eu tenho defendido um pouco, que eu acho que a gente tem que encontrar uma forma de recolocar a ideia de que não é possível organizar a sociedade sem você reorganizar o mundo do trabalho. Não dá para a gente continuar nessa mesma perspectiva. Até porque eu acho, assim, muito pragmaticamente, alguns setores empresariais que pagam menos, têm menos qualificação, o trabalho é mais sofrido, se a gente tiver um mínimo de crescimento econômico, o mercado de trabalho continuando esses dados um pouco mais positivo, ele vai encontrar problemas crescentes mesmo de oferta, de mão de obra, de força de trabalho, dentro das opções colocadas, que são mais variadas. Mas a tendência não é só piorar, professor, pelo que você está falando, porque pelo mundo do trabalho ele vai visar sempre o lucro, agora com inteligência artificial talvez mais ainda. Mais ainda, é verdade. Então, nesse sentido, o que estou dizendo, que acho que a saída, o que eu tenho definido, para recolocar a ideia que a sociedade tem que pensar nesse conjunto, qual é o lugar do trabalho nela. Que não é possível atender a necessidade um do outro sem o trabalho. Então, nesse sentido, acho que é necessário uma certa redefinição de que ocupações são fundamentais a serem criadas para atender, por um lado, a necessidade das pessoas, as necessidades da crise, enfrentar a crise ambiental, que leve a algum grau de realização individual das pessoas e que sejam importantes para garantir o nosso futuro, enquanto um país soberano. Então aí entra muito a questão da tecnologia, a questão isso. Então, nesse sentido, recolocar a ideia do trabalho na centralidade é pensar que tipo de ocupação são fundamentais a ser criadas. Eu falei que a ocupação é, sim, condicionada pela tecnologia, é condicionada pelo crescimento econômico, mas ela é também uma relação social. Então, acho que nesse sentido nós estamos desafiados, nesse momento,
de criar uma alternativa para essa juventude que está se formando nas universidades, nas escolas técnicas, de poder exercer uma atividade que tem a ver com aquilo que elas estudaram. Que isso tem um descompasso hoje muito grande. Isso não vai ser resolvido, na minha opinião, simplesmente pelo mercado, porque não é essa lógica. Do interesse deles. Não vai ser dentro dessa lógica. Pelo mercado, pelo contrário. Toda a economia neoclássica diz, você tem que ter desemprego para baratear o custo da força de trabalho. Essa que é a lógica, né? Então, nesse sentido que eu acho, do ponto de vista dos entes públicos, todos uma certa reflexão de que nós precisamos começar a criar ocupações que são fundamentais para pensar o nosso futuro enquanto ser humano. Como é que nós vamos enfrentar a crise ambiental? É só com as questões colocadas? Não. Quantas ocupações você pode criar aqui que vão no sentido de preservação do meio ambiente, despoluir, de replantar áreas que estão devastadas, de recompor as matas ciliares, enfim, que vão descarbonizar, né, diminuir a emissão de carbono e criar isso. Então, nesse sentido que eu acho que a gente tem que pensar, para pensar o futuro, para enfrentar esse problema que nós estamos colocando, acho que a gente tem que ter um programa de criação de ocupações para atender os problemas ambientais, os problemas sociais, os problemas que são fundamentais para o futuro nosso do país, da nossa soberania. E aí nós temos que lidar com essas novas tecnologias, nós temos que lidar com o IA. Vieram para ficar. Vieram para ficar. Nós não vamos ter retrocesso nesse campo. Pelo contrário, nós vamos continuar tendo avanços. Sem dúvida. Tá? Por isso que no setor produtivo, mesmo com a coisa tecnológica, você tende a ter uma capacidade de produção cada vez maior, utilizando menos gente. Na agricultura, por exemplo, que é um setor que tem bastante importância no PIB brasileiro, ele é incapaz de gerar pós-trabalhos para absorver as pessoas que têm disponibilidade de trabalhar. Então, como é que você pode ir alterando isso? Então, acho que nesse sentido que eu vejo como perspectiva para enfrentar esse dilema, dizendo, vamos dar uma oportunidade para esses jovens. Vamos talvez criar algum tipo de programa que vão absorvendo o trabalho para elas. Uma pessoa faz engenharia, faz arquitetura, porque tem tantos bairros aqui que a gente precisa redesenhar, precisa melhorar. Vamos colocar essas pessoas trabalhando para isso, para atender a necessidade concreta das pessoas. Nesse sentido que eu estou dizendo, só para concluir, que isso só é possível se a gente pensar assim, sem a gente organizar o mundo do trabalho, a gente não consegue reorganizar o conjunto da sociedade. Sem dúvida. Tá? Professor, eu já estou com o meu tempo escasso aqui, já quase 40 minutos de programa, mas tenho 2 questionamentos a fazer ao senhor. O primeiro, onde que o jovem de classe baixa ele entra nessa nossa discussão? Isso que a gente está falando é aquele jovem de classe média, de classe alta, que ele consegue não entrar no mercado de trabalho via CLT, mas ele consegue se virar de uma outra maneira, e o jovem de classe baixa, ele está no CLT, ele está insatisfeito, lembra aquele jovem lá dos anos 60 que está insatisfeito, que quer condições melhores, que está brigando por essas condições melhores? Onde está esse jovem de classe média baixa? Ele está nesse contexto ou não? Tá. Há um ano atrás, mais ou menos, apareceu muito essa ideia da CLT como xingamento. Acho que você ganhou as redes sociais. Foi uma expressão produzida num colégio de classe média, rico de São Paulo, e com uma certa conotação preconceituosa em relação a mais pobres. Você é CLT, significa que você é pobre, você não tem futuro. Eu tenho futuro, você não tem. Tá. Tinha uma conotação fortemente de preconceito aí, em relação aos outros. Tá? Então, no mundo que a gente produziu, você tem uma acentuação das desigualdades de oportunidades colocadas. Okay. Sim. Porque todo mundo acha que ele consegue uma boa ocupação porque ele é bom. Mas sempre tem que perguntar quais são as condições objetivas que ele teve para poder chegar, por exemplo, na Unicamp. Teve as condições objetivas para chegar na Unicamp. E essa questão aí contra a CLT, ela é muito mais forte entre os setores que têm um pouco mais de renda e entre os mais pobres. Quando esse debate surgiu em classe, como eu já vou falar desse outro aspecto, aqui duas pessoas que eram alunos
da periferia de São Paulo, dizendo, para nosso mundo de referência, ter carteira assinada com direitos faz diferença do que é a nossa trajetória, tá? Anterior. Então, para ele, faz uma diferença você ter uma férias, ter um 13º, porque Horizonte, pela experiência vivida, né, de vida, mesmo dele, ou dos pais dele, ou dos avós deles, tá? Então, faz diferença. Tá? A segunda, então, nesse sentido, por exemplo, você reafirma um pouco essas desigualdades, né? E aí, por isso que eu não gosto de usar essa expressão que o problema é CLT. Eu estou contestando que o problema é CLT, até porque as pesquisas nossas dizem, olha, eles querem direitos, né? Eles estão contestando esse tipo de trabalho que está sendo produzido. E aí, sim, os jovens mais pobres tendem a ocupar, como é historicamente, as ocupações mais de baixa renda. Mas você teve um fenômeno, no caso brasileiro, que alterou um pouquinho isso, que foi com as políticas de cotas, né, que abriu possibilidade para as universidades ter gente da periferia, gente mais pobre, pessoas negras dentro das universidades, né. Isso ampliou, inclusive, uma certa concorrência pelas poucas ocupações de mais qualidade que você tem no mercado. Eu falei que as ocupações de qualidade são mais raras, né, são menores, tá? Você ampliou um pouco mais a concorrência no mercado de trabalho, com a vinda dessa possibilidade das pessoas mais pobres ter acesso ao sistema educacional melhor. Que eu acho que também gera uma tensão maior. Você formou muito mais gente nos últimos tempos, mas as oportunidades de trabalho não são tão compatíveis com a quantidade de pessoas que você formou. Isso mesmo, eu estava lendo na matéria hoje, mesmo em pós-graduação. O Brasil, em relação a outros países, tem uma pós-graduação ainda muito mais estreita, muito com menos gente. Mas hoje, uma parte importante dos pós-graduandos, mestrando, doutorados, não consegue um emprego dentro daquilo que elas estudaram. As oportunidades também ficaram um pouco mais escassas nesse sentido. Por isso que essa tese que eu defendi anteriormente, que você tem que pensar um projeto de criação de ocupações sociais para abrir outras oportunidades, né, para outras oportunidades disso. Mas isso não é nem uma ideia nossa, tem uma ideia nos Estados Unidos, isso já também está sendo discutido, né, anteriormente, não com o Trump, mas anteriormente estava sendo discutido isso. Então, para concluir um pouco isso, dizendo, ó, o que a gente vê hoje é um certo aumento da desigualdade no acesso às ocupações melhor oferecidas no mercado. Ainda esse aumento da desigualdade é muito forte, apesar da política de cotas. E uma das coisas que o estudo nosso mostra, que é um dado impressionante, apesar de todo o discurso da valorização das mulheres, igualdade de direito entre homens e mulheres, apesar de todo o discurso contra a discriminação racial, se olhar os dados objetivos do mercado de trabalho, não tem mudanças tão estruturais. As discriminações permanecem, né? Permanecem por essa desigualdade. Tá? Então, aqui, nesse sentido, que eu vejo que as pessoas vão poder se encontrar, poder ter uma ocupação melhor, dependendo um pouco do seu histórico, da renda da sua família. Tem uma situação desigual que a gente tem que enfrentar. As cotas começam a enfrentar isso, é verdade, mas estruturalmente a desigualdade ainda persiste e não atenua. Professor, para a gente poder encerrar, com muitas pessoas que eu já conversei, elas falam de um jovem que, na minha visão, está estereotipado já, esse jovem da geração Z, né, entre os nascidos de 97 a 2012, que não querem esta CLT no modelo que é hoje, eles são taxados, né? Essa geração não quer trabalhar, essa geração é muito devagar, eles são de um outro jeito, não estão preparados para o mercado de trabalho, eles são imaturos. Esse é um obstáculo a mais que essa geração que está querendo uma condição melhor no mercado de trabalho vai ter que enfrentar, e como muda esse estereótipo que boa parte da sociedade está enxergando desses jovens? Eu enxergo isso sempre de duas formas. A gente pode enxergar desse ponto de vista, mas como pode também ser um elemento de resistência ao tipo de ocupação que está sendo oferecida. Tá? Então, são duas coisas que ao mesmo tempo convivem. Se, na minha perspectiva,
na análise, a mudança disso virá se a gente for capaz de oferecer, pelo trabalho, algo que seja mais gratificante, que seja mais realizador, que seja algo que não seja tão desgastante do ponto de vista da pessoa achar que está entregando as suas energias para aquele tipo de atividade sem ter a recompensa, você tem a recompensa pelaquela energia gasta com o tipo de atividade que está desenvolvendo para outra pessoa, né, pelo assalariamento. Tá? Então, acho que essa vai depender um pouco disso. Por isso que eu volto a essa questão fundamental. A situação do mercado de trabalho para melhorar, acho que primeiro, alguns setores começam a perceber isso. Dizendo, para você atrair trabalhadores, você precisa ter uma condição melhor. Tem rede de supermercado, eu vi hoje na imprensa, que está adotando a jornada 5x2, eliminou a jornada 6x1. Por quê? Porque estava tendo dificuldade de contratar. Então, no passado, eu falei, aquele emprego repetitivo que o Charles Chaplin denuncia nos tempos modernos, lá naquele caso, foi compensado com um conjunto de direitos e proteções. Então, aqui eu acho que o desafio hoje é valorizar as ocupações que você tem. Não é nenhum demérito a pessoa exercer qualquer tipo de atividade na sociedade, porque elas todas são muito essenciais para a vida social. Ser um gari, não tem como viver com sociedade sem ter os gari. Não tem como viver... Tanto é que quando eles fazem greve, a gente vê como é que fica a cidade, né? Exatamente. Então, são fundamentais. Todas as ocupações são fundamentais. Algumas, tudo bem, você pode até achar que não são tão importantes, pode até substituir por máquinas e tal, né? Mas se as ocupações são importantes para a vida social, você tem que valorizar. O caixa do supermercado tem que ser valorizado. O atendente da farmácia tem que ser valorizado. Como é que se valoriza? Aquilo que foi feito no passado. Para reconhecer, a valorização desse trabalhador é como um sujeito de direitos. Por isso que as pessoas querem direitos. Então, seja, ofereçam condições de trabalho, por um lado, então oferece condições de trabalho um pouco melhores. Isso. Por outro lado, aquilo que eu estava falando, acho que a gente tem um desafio enquanto sociedade de pensar políticas que sejam capazes de gerar trabalhos que sejam importantes para atender as necessidades das pessoas, para atender os problemas da crise mental, para pensar a soberania futuro do país, né, das nossas questões estratégicas, para as pessoas poderem se realizar pelo meu trabalho. Eu acho que mesmo com todo esse preconceito que fez referência, é muito difícil da pessoa imaginar, para a maioria, pelo menos delas, ter uma vida sem ter trabalho. Esse trabalho tem que fazer sentido e não ser uma mera forma de conseguir um dinheirinho para poder pagar as contas. E aí muitos jovens estão exatamente encarando isso. Por isso que não tem nenhuma motivação em relação a isso. Não tem nenhum entusiasmo de assumir isso, porque sabe que a sua contribuição ali simplesmente está sendo para o outro ganhar em cima do trabalho dele. Tem um pouco essa consciência. Por isso que tem essa dimensão da resistência também, né? Por isso eu estou insistindo aqui, sintetizando. Vamos melhorar objetivamente as condições de trabalho, né? Reduzir a jornada, acho que é uma questão importante, melhorar a remuneração, né? Proporcionar condições de trabalho menos degradantes, né? E, ao mesmo tempo, criar alternativas de ocupação, né? Para atender esses 3 critérios que eu fiz referência aqui, né? Acho que são as duas coisas que a gente tem que caminhar junto para enfrentar a crise do mundo laboral que a gente vive hoje. Professor José Dari Crem, muito obrigado pela aula que você deu aqui para a gente. É de grande valia para o nosso telespectador, porque certamente ele já assistiu reportagem sobre o assunto, ele já ouviu alguma coisa sobre o jovem, e acho que essa explicação, essa contextualização, né, do trabalho no nosso país, como é realizado hoje, acho que é de suma importância. Então, muito obrigado pela sua contribuição aqui no programa Ponto de Vista. Já faço um novo convite para o senhor retornar ao nosso programa para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto às suas considerações finais. Eu estou à disposição, também agradeço a possibilidade de participar do programa, e a nossa função como professor da Unicamp, de uma rede pública, é fazer com que as nossas reflexões sejam consideradas para pensar a sociedade que nós estamos vivenciando. Então é uma contribuição
que tem a ver com a nossa missão de professor e pesquisador. E agradeço ao público que nos acompanharam nesse programa. E espero que a gente tenha contribuído também para este debate com você aí na sua residência. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e até o próximo Ponto de Vista. Tchau, tchau.